Bom, chegamos ao nosso horário, então. Bom dia a todos. Estamos novamente aqui para fazer o estudo da Revista Espírita. Lembrando a todos que esse estudo ocorre todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. É um estudo presencial. Então, nós fazemos o convite para todos aqueles que têm a intenção de estudar conosco. Lembrando que não é necessário ter acompanhado esses estudos, uma vez que as reportagens da Revista Espírita não têm uma conexão direta. Então, se você não viu o capítulo anterior, você consegue acompanhar perfeitamente. E para quem não pode vir, esses estudos ficam gravados no site do Centro Espírita Batuíra e ao vivo são transmitidos para você que está acompanhando diretamente pelo YouTube. Antes de dar início no nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer as bênçãos desse novo dia que se inicia, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos oferece, do estudo, do trabalho, do aprendizado. Queremos agradecer de forma carinhosa a equipe espiritual que está aqui conosco, que de fato é responsável pelos trabalhos que realizamos, a todos esses nossos irmãos que vêm estudar conosco do mundo espiritual, nossos irmãos desencarnados, e a todos aqueles nossos irmãos que vêm aqui, que estão conosco, e aqueles que por situações pessoais hoje não puderam estar. Vamos envolver a todos em sentimentos de paz, de harmonia, de fraternidade, enfim, Senhor, que todos tenhamos uma manhã de um estudo bastante proveitoso e que o Senhor nos envolva e permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, para quem está acompanhando os estudos com a gente, vamos lembrar que na Revista Espírita da FEB, nós estamos no mês de abril, de 1858, na revista da FEB, a página é a 156. Para quem estiver acompanhando pela Revista Espírita da Edicel, é a página 121. 121, tá? Nós já começamos esse capítulo, 2 semanas atrás. Nós estamos estudando o Espiritismo entre os druidas. Nós já vimos bastante coisa de quem são os druidas. Alguém que tiver alguma dúvida, dá uma espiadinha na live anterior, para ver o que a gente já comentou. E a gente está parando exatamente no momento em que a gente vai fazer um pequeno levantamento sobre o local, onde esses povos viviam. Lembrando que a gente recordou desde a outra semana que Allan Kardec passou a usar o pseudônimo, o professor Hippolyte, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, exatamente por inspiração de um companheiro da equipe espiritual que o assessorava, lembrando que eles tinham sido companheiros, druidas, no início, antes do nosso milênio aqui, antes de Cristo. Então, eles haviam vivenciado as experiências e, naquela época, o professor Hippolyte tinha o nome de Allan Kardec. E aí, então, ele passou a usar esse nome também para se destacar como o codificador, dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Então, hoje a gente vai começar lá no parágrafo, como eu falei, onde nós estamos, que começa dizendo assim, os desenvolvimentos contidos nas tríades estão de 1000 modos fora do cristianismo, de tal modo que as raras influências cristãs que resvalam aqui e ali em seu conjunto, distinguem-se do fundo primitivo logo à primeira vista. Ou seja, existiam algumas coisas que eram comuns aos druidas, acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam que a alma, o corpo, quando morria, a alma iria para um outro corpo. Então, existiam algumas coisas que a doutrina espírita comunga, das ideias hoje, mas em relação ao cristianismo nascente ali da época, no início da nossa era, logo depois da chegada de Jesus, houve algumas distinções, da forma de ver as crenças
e a gente já conversou um pouco semana passada. Então, para quem não acompanhou, eu pedi para que a gente fosse lá no livro do Leon Denis, o livro Depois da Morte, lembrando que nesse livro, Leon Denis, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, a gente até já conversou algumas vezes sobre ele, esse livro ele editou em 1897. Quando Allan Kardec desencarnou, né, em 1869, Leon Denis tinha 23 anos, já conhecia a doutrina dos espíritos e passou a ser um estudioso fortemente. Pode vir aqui, Beth, por favor, se aproxime. Ele passou a ser um estudioso, né, do conhecimento da doutrina espírita, e isso ele fez até desencarnar. Lembrando que Leon Denis desencarnou em 1927 e já estava com 81 anos. E durante toda a sua jornada, né, ele foi um grande estudioso da doutrina dos espíritos, foi uma pessoa que aprofundou todas as obras básicas, e nesse livro Depois da Morte, gente, tem um capítulo lá no comecinho do livro, que é o item número 5, que se chama a Gália. A Gália era a região dos gauleses, né? Lembrando que os druidas pertenciam a essa região. A Gália, na época em que existiam, né, esses povos, ela está naquela região que engloba a França, Inglaterra, Espanha, Bélgica, mais para o sul, Itália. Então, todo aquele continente que hoje se distingue nos países da Europa, eram territórios gauleses. E esses povos viviam ali, em aldeias, junto com outros costumes no campo da espiritualidade, mas nas aldeias ainda isso era transmitido, lembrando que tudo era transmitido através da fala, tudo era transmitido de geração em geração através de músicas cantadas ou através da fala mesmo, de declamações. Eles só passaram a ter algo escrito logo no final, né, quando esse povo começou a se desfazer, né, que já foi no começo do século, né, depois da era cristã. Aí, então, essas tradições, em algum ponto, começaram a ser escritas, e por isso, felizmente, isso hoje chega para nós, esse conteúdo chega para nós também, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Então, lá nesse capítulo 5, né, do livro Depois da Morte, Leon Denis diz assim: a Gália conheceu a grande doutrina, possuiu-a sob uma forma poderosa e original. Soube dela tirar consequências que escaparam aos outros países. Há 3 unidades primitivas, diziam os druidas: Deus, a luz e a liberdade. Uma coisa interessante que a gente até vai estudar, e no texto da Revista Espírita vai ter isso, são as chamadas tríades. Ou seja, tudo que os gauleses falavam era tudo referenciado em 3. Eu achei interessante, eu li um pouquinho. Não vou falar nada. Eu achei interessante que eu conheço um pouco deles, né? E um pouquinho que eu fui ler, achei interessante que tudo é tríade. Tudo. É bem interessante, né? Tudo. Não funcionou? Vamos ver, está ligado? Vamos ver. Fala. Interessante. Isso. Que eu conheço pouco sobre eles. E o pouco que eu li, eu achei curioso que tudo para eles é tríade. Tudo, né? Parece que é assim, eles faziam como se fossem etapas, né? Isso. E eu acho interessante também, a gente conversou um pouquinho já sobre isso, que por ser tudo em 3, né, ficou uma coisa mais fácil, talvez até para se transmitir, né? Porque todas as coisas, o conhecimento sempre era dividido em 3 pontos. Então ele começa dizendo assim, ó, nessa primeira tríade ele diz assim: diziam os druidas que existe Deus, a luz e a liberdade. Então já são 3 conceitos importantes, né? Quando a Índia já andava dividida em castas estacionárias, né, porque nessa época a Índia, como até hoje, ainda vive o regime de castas, né?
em limites infranqueáveis, as instituições gaulesas tinham por base a igualdade de todos. Olha só, né, que interessante. A comunidade de bens e o direito eleitoral. Ou seja, novamente, ó, Leon Denis nos conversa com a gente em 3 pontos de novo, ó. Ele fala que os druidas já tinham a igualdade de todos, número 1, a comunidade de bens, número 2, e o direito eleitoral, 3. Então é interessante que até para a gente estudar, fica uma coisa assim, mais fácil, que a gente sabe que a gente vai precisar sempre de 3, né, parâmetros para tudo, levantamento de 3 itens, 3 suposições, para que chegue nas conclusões. E como o conhecimento era transmitido de forma oral, provavelmente isso era algo que facilitava muito, né? Quem ia transmitir esse conhecimento. Então ele fala que nenhum dos outros povos da Europa teve no mesmo grau o sentimento profundo da imortalidade, da justiça e da liberdade. Outra tríade, gente: imortalidade, justiça e liberdade, né? Então tudo é em 3. É com veneração que devemos, isso quem está nos dizendo é Leon Denis, é com veneração que devemos estudar as tendências filosóficas da Gália, porque aí encontraremos fortemente denunciadas todas as qualidades e também todos os defeitos de uma grande raça. Nada é mais digno de atenção e de respeito do que a doutrina dos druidas, os quais não eram bárbaros, como se acreditou erradamente durante séculos. Eu penso que até através dos filmes que a gente vê, né, do cinema, Hollywood, alguma coisa assim, dos épicos da época, existe muito isso mesmo. Quando a gente vê o povo gaulês, parece que é um povo guerreiro, mas assim, aferrado à luta, à agressão, já nos remete a esse pensamento das grandes batalhas, né? E Leon Denis nos esclarece aqui que não, se acreditou erradamente durante séculos que eles eram pessoas, né, exaltadas, de bárbaros, né, exatamente, essa é a palavra que define, e não é assim. Depois, Leon Denis nos diz que por muito tempo nós só conhecemos os gauleses pelos autores latinos e pelos escritores católicos, ou seja, como a gente também já falou lá atrás, que os autores latinos, lembrando que a Igreja Católica lá no começo, né, da chegada, né, do catolicismo ao Brasil, né, do cristianismo pelo catolicismo, as missas eram rezadas em latim, eram cantadas, né, em latim. Então havia grande dificuldade também de entendimento, mas elas eram professadas dessa forma e, de alguma forma, como diz aqui, os latinos e os escritores católicos trouxeram essas informações para nós. Fala, Maria Rita. Eu estava pensando aqui, a questão da pessoa ser agressivos, né, alguma coisa por aí, é a mesma coisa que a gente tem aqui, aqueles que estão guerreando, que estão, né, fazendo mal, e são a minoria, vamos dizer, em termos de humanidade terrena, são a minoria. Eu acho que é mais ou menos assim do que a gente está estudando, não é não? Olha, para te ser bem honesta, eu não saberia te responder isso com exatidão, né? Mas eu creio que sim, É que o conhecimento, ele é uma coisa assim, depende do ponto de vista que a pessoa que vai fazer o texto vai escrever também, porque às vezes ela, pelo ponto de vista dela, ela acaba induzindo a gente a seguir por um determinado caminho, né, de entendimento. Então, penso que talvez, mas eu não saberia te responder isso com exatidão, né. Depois, a gente vai ver lá no Leon Denis, que a gente vai falar sobre as tríades. Pode olhar na 61 agora, Beth, que eu vou falar aqui atrás, ó. Aqui. Então, porque o capítulo sobre a Gália, quem tiver interesse, por favor, depois leiam o capítulo inteiro,
né, desse livro. É um capítulo extenso, mas é muito importante, é bem esclarecedor, mas eu quero me deter apenas nesses textos das tríades, porque é isso que Allan Kardec vai explorar depois na Revista Espírita. Ele vai nos falar desses conceitos logo a seguir, naquele trecho em que nós paramos. Então, numa parte aqui, Leon Denis nos diz assim, que segundo os druidas, né, a alma em sua peregrinação imensa percorre 3 círculos. Aí vamos lá para os 3 de novo, gente. Aos quais corresponde 3 estados sucessivos. O primeiro seria o Anolf. Não, eu não sei a pronúncia, tá? Eu vou ler como está escrito, uma vez que esse é a linguagem gaulesa, então que é mantida até hoje. Muitas aldeias ainda falam gaulês, mas depois vocês olhando aí, se houver uma pronúncia diferente, depois nós fazemos a correção, né? Então ele diz assim que no Anolf sofre o jugo da matéria, é chamado período animal. Então esse primeiro círculo, que é o Anolf, é quando nós estamos envolvidos na matéria e vamos sofrer, né, o período que é chamado animal. Depois ele penetra no segundo círculo, que é o Abred, que é o círculo das migrações que povoam os mundos de expiações e provas. Então, interessante que os druidas já falavam, né, em mundos de expiações e provas. Então, Allan Kardec já veio com bom conhecimento, né, sobre tudo isso, porque ele viveu essa experiência fisicamente, quando encarnado entre esses povos, né. E depois ele diz assim, que a Terra é um desses mundos, né, de expiações e prova, e a alma se encarna bastante vezes em sua superfície. À custa de uma luta incessante, desprende-se das influências corpóreas e deixa o círculo das encarnações para atingir o Gwynfield. É isso, Beth? Sei lá, Gwynfield, que é o círculo dos mundos venturosos ou da felicidade. Então, assim, no primeiro mundo é o mundo animal, é o mundo material, que a pessoa vem e experimenta o que ela quiser nesse círculo. Depois, de acordo com o seu progresso ou não, ela vai passar pelo outro círculo, que é das expiações e provas. No caso, o planeta Terra, vivemos esse momento. E depois, quando ela conseguiu crescer, evoluir, progredir, ela atinge o terceiro círculo, que é o dos mundos venturosos ou da felicidade, que dentro da doutrina espírita seriam os mundos celestes. Fala, Beth. Parece que é a escala dos mundos nossa, né? Da doutrina espírita. Então, assim, você vê que tem uma identificação, assim, uma semelhança muito grande, né? O que é citado aqui e como eles se conduziam, né? E também com a doutrina espírita, né? Sim. Com o espiritismo. Você vê que interessante? Então, assim, não é à toa, porque quando eu vi esse capítulo na Revista Espírita, eu até me perguntei por que Allan Kardec foi escrever uma matéria sobre isso. Que relação que vai ter, né, com a Revista Espírita? Então, quando a gente estuda esses povos, né, e lembrando que Allan Kardec foi um desses gauleses, né, num período lá atrás, a gente compreende as grandes, vamos dizer assim, o grande conhecimento que esse povo já tinha e que depois Allan Kardec, através do cristianismo redivivo, o cristianismo trazido sob uma visão atualizada pelos espíritos, né, através do Consolador Prometido, passam para Allan Kardec exatamente as informações, mostrando que muito do que aquele povo já vivia estava em consonância com o que a gente conhece hoje no Espiritismo. É a sequência na história universal, né, na história do mundo. É a sequência. Tudo em sequência, vai acontecendo. Sim. Continuidade. Fala mais alto. A sequência. É, continuidade na história da humanidade. Sim. Então, a gente vai vendo através dessas situações, embora na época do cristianismo pulou-se bastante isso, né? Como Allan Kardec mesmo fala aqui na Revista Espírita, houve um vazio, né? De todos esses conhecimentos ficaram para trás, mas quando o cristianismo voltou para nós através do Consolador Prometido, ele nos traz revelações, informações que casam, né, com esses povos lá atrás que já tinham grande conhecimento, né, das realidades do mundo espiritual. E aí ainda Leon Denis continua dizendo assim para a gente, nesses mundos venturosos, que é o terceiro círculo, né, a Gwynfield,
Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade. Ainda mais acima, ele fala, se desenrolam as profundezas do seu Gandhi, que é o círculo do infinito, que encerra todos os outros e que só pertence a Deus. Então vamos lembrar que todos esses círculos menores da experiência animal, do mundo de provas e expiações, dos mundos celestes, estão contidos dentro desse círculo maior, que é o círculo do infinito, que ele fala, mas que somente o Criador habita, né? Faz parte desse círculo. Então, também bate um pouco de frente, né? Diretamente com o que a gente fala, quando nós falamos que nós estamos mergulhados em Deus, né? Que no universo, tudo no universo, né? É o Criador, né? É o hálito divino, como a gente fala também, André Luiz sempre falava isso. Nós estamos mergulhados. Então, assim, eles falam que os druidas também viam assim, que esses círculos menores das experiências transitórias dos processos encarnatórios, depois de atingir o absoluto desses círculos, ele vai ficar dentro desse círculo maior, mas que nenhum vai se transformar em Deus, certo? Nós vamos estar mergulhados em Deus, eles estavam contidos dentro desse círculo maior, mas não, obviamente, nenhum deles pode-se dizer que era Deus, né? Que esse círculo, como ele diz aqui, só pertence a Deus. E ele nos esclarece, Leon Denis falando, longe de se aproximar do panteísmo, como a maior parte das doutrinas orientais. O druidismo afasta-se dele por uma concepção inteiramente diferente sobre a divindade. A sua concepção sobre a vida também não é menos notável. Aí ele vai dizer para nós assim, que segundo as tríades, né, nenhum ser é joguete da fatalidade, nem é favorito de uma graça caprichosa, visto preparar e edificar por si próprio os seus destinos. E aí vamos de novo ver as consonâncias com a doutrina espírita. Ou seja, nós somos responsáveis, né? Nós não somos nem privilegiados pelo Criador e nem fazemos parte, não é uma fatalidade o que nos acontece e nem é um privilégio. Ninguém está numa situação melhor porque é mais bonzinho perante o Criador e ninguém passa por uma situação de dor, de dificuldade, etc., porque foi abandonado por Deus. Não, não existe isso. Ele fala, cada um de nós, segundo a visão, né, dos druidas, vai edificar o seu próprio destino, a sua própria existência, através das múltiplas migrações, né, que seriam esses períodos sucessivos das encarnações que nós, né, sofreríamos de acordo com a visão do povo da Gália nesse período, né? Depois ele diz que o seu alvo não é a pesquisa de satisfações efêmeras, mas sim a elevação pelo sacrifício e pelo dever cumprido, ou seja, vai de novo para a gente aqui um chamamento, que a gente não vem aqui para desfrutar de privilégios, de uma vida sem nenhuma responsabilidade, só de aproveitarmos, como dizem, a gente não está de férias aqui, né? A gente está aqui por necessidades que nos trouxeram aqui e nós viemos aqui para que a gente possa se elevar pelo sacrifício e pelo dever cumprido, igual o pensamento dos druidas também dizia naquele momento. Depois ele diz assim que a existência é um campo de batalha, onde o braço conquista seus povos. Lembrando que o braço aqui quer dizer o trabalho, né? Quando a gente simboliza pelo braço, a gente está falando, ou seja, pelo trabalho que cada um vai conquistar o seu lugar no mundo, né? Não há privilégios nenhum. Tal doutrina exaltava as qualidades heróicas e depurava os costumes. Então, assim, quem progredia era tido como um certo modelo, porque era considerado um herói diante das suas escolhas, e também, ele fala, depurava os costumes, ou seja, os costumes iam se melhorando. Lembrando que tudo isso era transmitido de geração em geração, então era óbvio que quanto mais havia um progresso naqueles povos, melhor. Quando alguém reencarnava ali, já encontraria informações mais elevadas, né? De comportamento, de moral, de valores, de costumes, né?
Então, vamos ver quando é que isso vai chegar para nós também, né, no planeta Terra, no momento que vivemos, né, nesse mundo de expiações e provas que caminha para esse mundo de regeneração, porque quando nós estivermos nessa condição, o planeta Terra também vai ser cheio de espíritos que vão transmitir valores mais elevados, costumes mais generosos, campo moral mais elevado. Então, assim, a predominância dos bons espíritos e aqueles espíritos que, por escolhas menos felizes, terão que reencarnar em mundos que, na época, será de expiações e provas. Uma vez que o espírito não retroage, e a gente vai ver que havia um pensamento aqui dos druidas, que é o único que não bate muito com a doutrina espírita, porque eles falavam que quando a pessoa não evoluía, ela, por punição, ela reencarnaria num corpo de um animal inferior. Então, assim, mas depois, quando ela conseguisse progredir, passasse tudo lá no grande círculo, que é o do Criador, ela recuperaria todas as memórias e os aprendizados que ela havia tido. Ou seja, nada ia se perder, não é porque ela voltaria a ter uma vida mais inferior que ela perderia o conhecimento já adquirido, não. Mas, dentro da doutrina espírita, isso não existe para nós, né? Nós sabemos que o espírito não retroage, ele pode, quando não muito, estacionar. E, às vezes, na maioria das vezes, se complicar, que somos nós, né? Muitas vezes a gente vem aqui com uma situação bastante definida para o progresso, lembrando que nenhum de nós reencarna para falir, nenhum. Não há nenhum planejamento reencarnatório que nos fale que a gente vai falir. Não, é tudo sempre feito com uma situação tranquila, para que a gente possa abordar todas as nossas dificuldades, mas ter uma sobrecarga, digamos assim, para vencê-las. Então, a gente sempre pede, às vezes, 5 coisas ruins, eles nos dão 3, mas não dão uma mala que carrega 10. Então, vai sobrar espaço. Mas o que acontece com a gente? A gente chega aqui, só tinha que resolver 3 problemas, mas eu crio mais 5 ou mais 7, aí na minha mala não cabe os 10, que era a sobrecarga já proposta, aí eu desencarno e falo, nossa, olha o que eu fiz. Aí eu vou ver, né, a minha história passada, e aí eu vou ver que eu fiz escolhas infelizes, mas eu não retroagi. Eu não sou um espírito que recuou na escala dos espíritos. Eu sou um espírito que se acompliciou e se estacionou, porque tinha condições de subir 3 degraus, mas subiu 3, desceu 4, quando viu estava no mesmo degrau da existência anterior. Então, estacionou e não progrediu, né? Isso a gente vai ver também aqui, depois Allan Kardec vai nos falar isso, sobre algumas diferenças, obviamente, né? Então, depois que nós falamos das partes que exaltam um pouco mais, né? Lá no finalzinho desse trecho, ele diz assim, Leon Denis, entretanto, parece ter se afastado da verdade em certo ponto. Então, aqui que a gente vai falar. Ele diz assim, que foi quando estabeleceu-se que a alma culpada, que é o que Leon Denis vai nos falar agora, perseverando no mal, pode perder o fruto dos seus trabalhos e recair nos degraus inferiores da vida, donde lhe será necessário recomeçar sua longa e dolorosa ascensão. Ou seja, aqui ele diz que os druidas, que quando a gente perdia a oportunidade, a gente recaía e perdia os frutos que já havia conquistado, que é a diferença da doutrina. Na doutrina, os nossos frutos conquistados, né, entre aspas, nossas virtudes, não se perde, é nossa, fica com a gente. Lá na visão dos druidas não, se perdiam. Então aí a pessoa tinha que começar de novo. Ele fala, mas ajuntam as tríades, a perda da memória, ele permite recomeçar a luta, sem ter por obstáculos o remorso e as irritações do passado. Bate com a doutrina espírita. Por quê? Nós temos o véu do esquecimento, felizmente não lembramos de nada de errado que fizemos, de imperfeito, porque isso serviria como um freio, né? Uma falta de estímulo, um sentimento talvez de culpa, um remorso que nos impediria de começar a luta, como ele diz aqui. Então, os druidas também acreditavam que lhes era escondido o passado, para quê? Para que a pessoa chegasse cheia de ânimo, cheia de gás para uma nova experiência. Mas chegava já um pouco atrasado, porque cada vez que eles erravam, né, nas escolhas, eles voltavam para momentos numa encarnação mais difícil.
E aí ele diz assim, que mesmo assim, ajuntam as tríades à perda da memória, né, para recomeçar a luta, sem ter por obstáculos o remorso ou as irritações do passado. Mas ali diz que no Green Feed, que é aquele quarto círculo, né, onde somente o Criador habita, ele diz, ele recupera com todas as recordações a unidade de sua vida, reata os fragmentos esparsos pela sucessão dos tempos. Então, assim, se a gente for ver nesse último trecho aí, né, é um trecho que mostra bastante semelhança com a doutrina espírita. Então, assim, talvez por isso a facilidade com que Allan Kardec abordou o tema, né, que a gente vai ver que ele vai penetrar em algumas questões na sequência do estudo da Revista Espírita. E a gente retomando o livro, quem tiver com o livro aí, vamos dar uma lida aqui na continuidade, quando ele diz assim, ó. Quando a gente leu lá no comecinho hoje do nosso estudo, a gente estava falando das tríades, e aí continua assim, essas emanações, né, oriundas ingenuamente da consciência dos bardos cristãos, lembrando que os bardos é o nome que se dava àqueles homens que divulgavam, né, os conhecimentos através da palavra falada ou cantada, né, são os bardos. Então, eles bem podiam, se assim podemos dizer, intercalar-se nos interstícios da tradição, mas nela não puderam fundir-se, porque houve uma mistura entre o cristianismo e os conhecimentos dos gauleses, né? Então, teve uma interpenetração de algumas coisas, mas nem em tudo comungavam com as ideias do cristianismo nascente, né? A análise do texto, né, que é o texto que a gente vai estudar logo na sequência, pois, tão simples quanto rigorosa, visto que pode reduzir-se a pôr de lado tudo o que traz o sinete do cristianismo, ou seja, o lacre, né, a chancela do cristianismo, e uma vez operada a triagem, considerar como de origem druídica tudo quanto fica visivelmente caracterizado por uma religião diferente da do Evangelho e dos concílios. Porque aí lembra que a religião, o cristianismo, né, por grande interferência da religião predominante, que era o catolicismo, houve vários concílios, onde regras foram mudadas, onde dogmas foram estabelecidos. Então, há uma separação, né, no campo do conhecimento e das ideias, que foi restaurado depois só no século XIX, né, no final do século XIX, quando Allan Kardec, já em 1857, nos traz as mensagens dos Espíritos, lançando o Livro dos Espíritos, onde o conhecimento é aberto novamente para todos nós. E aí eles dizem assim, aí Kardec nos diz assim, para citar apenas o essencial e partindo do princípio tão conhecido do que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão especial ao cristianismo, quanto é da transmutação das almas ao antigo druidismo, um certo número de tríades, nas quais respira um espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva, traem-se imediatamente como marcas de um caráter comparativamente moderno. Enquanto que as outras, animadas por um sopro totalmente diferente, deixam ver ainda melhor o selo da alta antiguidade que as distingue. Então, a gente vai ver que nesse início desse parágrafo que a gente vai estudar aqui, né, a gente vai estudar alguns pesquisadores que estudaram, né, as tríades, que estudaram os povos druidas, e logo na frente a gente vai ver que o primeiro item estudado vai ser Deus e o Universo, onde ele vai falar das unidades primitivas também, sobre o número 3, e vai de uma certa forma, continuar, né, insistindo nesse tema, para a gente entender que esse número 3 foi de grande importância. Então, nesse texto, assim, eu vou ler o primeiro parágrafo, que diz assim: enfim, não é inútil observar que a própria forma do ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. E a gente lembra que a Igreja Católica tem a tríade do cristianismo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que são as três figuras que eles veem como a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, é uma sequência, vamos dizer assim, houve
uma certa intercalação entre a visão dos druidas e a visão do cristianismo, que a gente, dentro da casa espírita, da doutrina espírita, não vemos na figura de Jesus como um Deus, né? Nós vemos Jesus como filho do Criador, como todos nós o somos, mas de uma condição elevadíssima, né? O espírito mais puro que já pisou no solo desse planeta, que é o governador do nosso planeta, mas nos garante que é o filho do Criador e que nós poderemos fazer coisas como ele fez, igual ou muito mais, porque o progresso do Criador, de Jesus, quer dizer, não estancou. Não existe um paraíso no universo onde as pessoas ficam paradas contemplando a beleza, né? Na beatitude, né? De cada um. Não, o progresso é infinito. Então, por certo, os espíritos crísticos, né? Que olham por todas as galáxias, são responsáveis por outros mundos planetários, continuam seu progresso, uma vez que Deus nunca parou de criar. A criação é incessante. Então, mas isso é algo complexo para a gente conversar num outro momento, né? Então, lendo só esse pedaço aqui, fala. Eu estou aqui lembrando agora, onde a gente encontra essa tríade. Deixa eu ligar. Alô? Nós temos tríades que às vezes a gente esquece de citar nos momentos como esse, né? Quando nós tratamos da questão Deus, Espírito e Matéria. Isso. Olha aí, uma tríade também, né? E não entra nesse campo que a gente está colocando, mas, na verdade, ela existe também, se formos observar, em vários momentos vai aparecer, né? Tudo. Se a gente for ver, né, gente? Se nós formos olhar mesmo, a gente for avaliar, a gente vai ver que existe isso realmente em tudo, né? Muito bem lembrado. No universo existe Deus, existe o Espírito e o resto tudo é matéria. Então, assim, é uma tríade, né? Corpo, espírito e perispírito, igual disse a Maria Rita, a estrutura. Então, assim, talvez nós vamos encontrar muito mais semelhança em tudo isso do que nós imaginamos, né? Por isso, Kardec nos diz assim: enfim, não é inútil observar que a própria forma de ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3 e o empregavam de modo especial, como nela mostra a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições, que, mediante essa forma precisa, gravavam-se mais facilmente na memória. Então, lá existem monumentos também que a teoria é mostrada em 3 monumentos distintos, para que você, olhando para aquilo, lendo, observando, você entenda, vamos dizer assim, a explicação completa, né, do que aquilo quer nos mostrar. Aí ele nos diz que Diógenes Laércio conservou-nos uma dessas tríades. Lembrando que Diógenes Laércio, ele nasceu em Roma, foi um filósofo, historiador, que estudava os gregos. Ele viveu do ano 180 até o ano 240 depois de Cristo. Né? Ele viveu 60 anos. O homem naquela época vivia bem pouco, né? Sim, pouco. Até que viver 60 anos era muito, né? Se a gente for ver hoje, ainda a expectativa de vida em alguns países também ainda é baixa. Então, Diógenes Laércio, que é esse estudioso, esse filósofo, ele conservou-nos uma dessas tríades que resume sucintamente o conjunto dos deveres do homem para com Deus, primeira coisa. O conjunto dos deveres do homem para com os seus semelhantes, segunda coisa. E, por último, o conjunto dos deveres do homem para consigo mesmo. Então, já começa uma das tríades que Diógenes Laércio vem nos apresentar, né? Já na era cristã, mostrando que também nós temos esses comportamentos que podem ser resumidos sempre sob 3 pontos de vista. Depois ele nos diz assim: honrar os seres superiores,
já é uma outra parte, não cometer injustiça e cultivar em si a virtude viril, novamente uma tríade, ou seja, honrar a divindade, né? Honrar os seres superiores, não cometer injustiça, fazia parte, e para com os semelhantes e para consigo mesmo, e cultivar em si a virtude viril, né? Aquela virtude robusta, né? Forte, né? Que na verdade é a nossa busca, né? Dentro do Espiritismo, nós transformarmos as nossas imperfeições em futuras virtudes, né? Em conhecimentos que nos permitam abranger todas as virtudes do Espírito. A literatura dos bardos, nos diz aqui Allan Kardec, propagou até nós uma multidão de aforismos, que são aforismos, são frases curtas, palavras que uma palavra mostra o sentido e o significado daquilo. Então, ele diz que chegaram até nós uma multidão desses aforismos do mesmo gênero, interessando a todos os ramos do saber humano. Então, vamos supor, eu até peguei uma aqui, uma frase que você fala, que resume tudo. A virtude é a perfeição do espírito. Isso seria uma frase de aforismo, porque ela resume tudo. Eu não preciso abrir, ampliar, falar. Agora, se alguém quiser, vai estudar lá a virtude, estuda a evolução, vai estudando os detalhes. Mas uma frase que consegue fechar tudo isso. E tudo isso era feito através das tríades, né? Segundo Diógenes Laércio. Então, não usar mais interessantes, ele fala, nem mais próprios a inspirar grandes reflexões do que aqueles que publicamos aqui, segundo a tradução que foi feita pelo senhor Adolfo Pictet. Esse Adolfo Pictet, na época de Allan Kardec, era um linguista, um etnólogo suíço, que também estudava a linguagem. E ele foi estudar os textos que tinham escritos dos druidas para entender qual o significado, né, dessas tríades, né, dessa porção, entre aspas, de aforismos, frases que encerravam conteúdos tão complexos, né? E por isso que a gente vai estudar isso mais profundamente. Então, desta série de tríades, nos diz Allan Kardec, as 11 primeiras são as consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. Mas isso é algo que a gente vai deixar já para estudar semana que vem, né? Porque a gente vai entrar nesse conhecimento que Allan Kardec nos traz aqui, mostrando, né, como que essas tríades são representadas. Quem tiver com o livro, a Revista Espírita, vai dando uma lida no capítulo, que a gente vai ver Deus e o Universo, depois nós vamos estudar os 3 círculos, depois nós vamos estudar o Círculo de Abred, que é aquilo que Leon Denis já nos mostrou. Depois nós vamos estudar mais para o final desse capítulo, toda a escala espírita que vai nos ser mostrada em comparação à escala druídica. Está lá no finalzinho do capítulo, que a gente vai ver as coincidências, né? Não sei se na Edicel tem esse quadro aí para vocês, Beth? Na última página, antes da evocação, aqui. Ele vai fazer uma comparação, mas isso é a escala espírita e a escala druídica, para que a gente faça uma comparação, né? Só que isso a gente deixa para estudar semana que vem, né? E quem puder, então, dar uma lida, leia, que é importante. Quem quiser aprofundar, dá uma lida também no capítulo Gália, de Leon Denis, no livro Depois da Morte, é o capítulo número 5, onde ele fala também mais profundamente de todas as tríades, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum complemento? Beth, alguém? Não? Então, por favor, Beth, faz a nossa prece de encerramento. Felizes, agradecidos, Senhor, pela oportunidade de perceber que, através desses registros tão importantes, espíritos tão dedicados deixaram para nós ideias fáceis, informações importantes que foram uma construção, né, de pensamentos, de caminhadas, de libertação, e que foram formando
para esse espírito imortal, um novo momento. E que Allan Kardec, aproveitando tudo isso, trouxe para nós de uma forma melhorada, mais fácil ainda de ser entendida. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser instrumentos úteis, não só pelo nosso esforço, mas também procurando entender um pouco mais da história. Tudo que a gente estuda hoje é de extrema importância, mas como é importante, Senhor, perceber o trabalho, o esforço, a coragem, a dedicação desses espíritos que foram desbravando, o conhecimento, trazendo para a nossa alma mais clareza, mais lucidez, mais coerência. E é com um sentimento de muita gratidão que encerramos o dia de hoje, pedindo a Jesus que nos envolva a todos e que possamos, Senhor, estar sempre disponíveis para continuar estudando e melhorando, para também melhor servir. Obrigada, Jesus, que assim seja.